estamos de volta com Você Feliz e a gente vai falar sempre aqui no Você Feliz de esperança e de diversos assuntos para tratar com você aí de casa em até momentos difíceis, né, Luísa? Às vezes a gente passa por algum momento difícil e esse mês é um mês em que todo mundo se movimenta em relação ao Outubro Rosa. Você até pode ver aqui, a gente já Estamos na campanha, né? A conscientização, a importância, né, do exame. É verdade. É aquela pausa para refletir, né, buscar a sabedoria e lidar com diversas adversidades. A gente vai falar agora com a psicóloga Hétera Fernanda sobre esses casos, né, que às vezes você não está preparado para receber alguma informação, né, uma informação que você não queira. A gente vai falar sobre esse momento que é difícil, mas que pode ser superado. Seja muito bem-vinda. A Hétera está aqui com a gente para tirar várias dúvidas. Mais uma vez a gente lembra, se tem algum caso na família, né? Enfim, se você quer tirar alguma dúvida, entra aí no nosso Instagram, @tvfeliz. Já pode fazer essa pergunta que a Hétera vai responder aqui ao vivo. A gente vai começar perguntando como é que lida, né? O psicológico da família fica realmente abalado, não tem como negar, né? Na hora da descoberta da doença. Com certeza, tanto para o indivíduo quanto para a família é um momento difícil, é um momento delicado, é um momento muito singular, né? É um momento que o indivíduo se depara que a vida não é tão linear, não é tão planejada, né? Com o resultado, com o diagnóstico de um câncer. A saúde mental, ela realmente é afetada quando a gente recebe uma notícia que a gente não quer, né? A saúde mental da gente tem uma alteração. O que acontece de fato? Sim, com certeza, até porque há todo um replanejamento aí na rotina, né? Se era um indivíduo que trabalhava ativamente, que era tão ativo, ele vai ter que aí replanejar, porque o tratamento requer isso. E especificamente sobre o câncer, né? Quando você recebe esse diagnóstico, qual é a melhor forma de lidar com esse resultado? É sempre enfrentar, né? Por mais que se tenha o processo da negação, mas se torna bem mais leve quando se tem o enfrentamento da doença. E com a participação da família é extremamente importante. Então, assim, aceitar que existe a doença, que existe o problema, né, na saúde, é o melhor caminho. Então, enfrentar, né? Conhecer, não se esconder, informar. Exatamente. Conhecer, se informar, procurar os profissionais. Caso perceba que a saúde emocional está influenciando muito, e aí é hora de procurar um profissional da área também. O corpo também sofre, né? Às vezes, quando a gente está com algum problema, o corpo ele acaba realmente sofrendo também. Sofre, isso é né? fato? Isso é fato? Sim, com certeza. Há uma somatização, né? A dor acontece também no corpo. Tem uma grande dúvida, assim, geral na vida. Hoje, com esse tempo corrido, está todo mundo muito apressado, muito estresse. Realmente, é comprovado o estresse influencia em alguma doença, até mesmo no câncer? Pode ter alguma ligação? Sim, em relação ao câncer, porque tem é um tripé, né? Fatores ambientais, fatores emocionais também influenciam. E fatores ambientais. E de que forma a tristeza ela pode até ajudar? Porque às vezes a gente quer sempre, né? Não posso ficar triste, eu tenho que ficar sempre feliz. Mas a tristeza ela também é importante em determinados Tem que ter momentos, um momento, né? É importante também. Também, até porque é o momento em que está tendo a elaboração de tudo isso que está acontecendo em sua vida. Então a tristeza também faz parte desse momento. Falando em tristeza, Paulo, me lembrei agora da depressão, Sim, né? claro. Às vezes a gente pode confundir, então tem que ficar atento aí no seu familiar, né? Na pessoa que está ao seu lado, até que ponto é tristeza e aonde começa a depressão. Como é que a gente identifica? Na verdade, a tristeza, né, faz parte da vida, faz parte, em algum momento da vida você vai passar por uma tristeza. E a depressão é um humor deprimido mais persistente, em uma intensidade maior, ou seja, há uma gravidade nessa tristeza. Há uma tristeza patológica e não somente momentânea. Entendi. Então, se o pessoal aí de casa está se sentindo triste em algum determinado momento, como é que ele consegue realmente identificar? Eu acho que eu estou com depressão, eu preciso procurar um profissional. Como é que é possível identificar? É sim, porque o indivíduo ele vai perceber que no seu dia a dia, algumas atividades que ele realizava, que ele sentia prazer, ele deixa de sentir prazer. E isso é persistente, não é uma tristeza momentânea, é algo que persiste durante dias, durante semanas, durante meses. E o indivíduo ele passa a ter muita dificuldade de realizar atividades que antes realizava com certa tranquilidade. Mas ele pode auto-identificar ou tem que ser uma pessoa da família, tem que olhar, opa, você está com depressão?
Sim, em alguns momentos ele tem como conseguir identificar caso ele, ele fazia um futebol, deixa de fazer, deixa de realizar alguma atividade, algumas atividades do cotidiano que ele deixa de fazer. Geralmente são os familiares ou alguém até de fora que percebe, né? Porque percebe realmente que aquele indivíduo está se isolando, muda fisicamente, porque tem também alteração do apetite, do sono. Então, há alguns fatores aí que conseguem identificar que não é simplesmente uma tristeza momentânea. Como é que a gente pode barrar esses pensamentos que são prejudiciais para a gente? Existe alguma técnica, sei lá, de respiração? É legal você fazer algum exercício ou alguma coisa para você evitar esse tipo de pensamento que acaba prejudicando ainda mais? Na verdade, é interessante a gente deixar claro que a depressão é uma doença, né? Não é porque o indivíduo ele é preguiçoso, porque ele não quer se levantar, porque ele não quer reagir diante de alguns acontecimentos da vida. A depressão é uma doença, né? Então, assim, é interessante que, percebendo os sinais e sintomas, que se procure alguns profissionais, porque dependendo do estágio, do quadro que ele esteja, é até difícil para ele fazer essa reelaboração desses pensamentos, né? Porque são alguns pensamentos de tristeza, pensamentos negativos e obsessivos, porque eles se repetem. Há uma negatividade, há uma persistência nisso. E existe remédio para isso? Fora, claro, os passados por médicos, né? Tem gente que pensa assim, não, eu vou me tratar sozinha, ou o parente fala assim, você não vai tomar remédio. Eu conheço casos, né? Sim. Que a pessoa falou assim, a gente vai tratar de uma outra forma, né? Sem remédio. Isso é possível mesmo? É como eu disse, depende do quadro, né? Em alguns, dependendo do quadro, somente uma psicoterapia, mas hoje se sabe que os antidepressivos têm agido de forma muito boa em relação à depressão. Então, é interessante que não aconteça essa automedicação, que se procure um profissional com uma certa prudência, um profissional que seja da área para que ele possa prescrever essa medicação. Olha, a gente está conversando com a psicóloga Hétera Fernanda de Araújo Alves. Ela é psicóloga escolar e clínica com abordagem em terapia cognitiva comportamental e pós-graduação em gestão de pessoas. Então, se você tem alguma pergunta, conhece alguém que está pertinho de você, que tem depressão, já teve, né? Ou está sentindo a pessoa meio triste, se tem alguma pergunta, manda para o nosso Instagram, @tvfeliz, ou então no nosso Facebook, TV Feliz Oficial. Hétera, tem como amenizar? Como é que faz para curar, né? Ficar bem na saúde mental? Sim, há o tratamento, né? Então, para o tratamento é interessante que essa pessoa busque pessoas que ela confie, familiares, que ela busque ajuda, né? Porque é muito difícil você falar ainda, você que está com depressão, falar, até porque muitas vezes não se tem um conhecimento ainda da doença em si, informações. E aí é interessante que se procure, sim, ajuda de profissionais da área. Ainda há essa confusão, vamos dizer assim, até para quem está com depressão. Fala para o pessoal de casa, qual é a melhor forma de você chegar para alguém que está passando por esse momento? O que a pessoa deve falar? Porque às vezes a gente tem que ter cuidado também, né? Porque às vezes você não pode chegar para a pessoa, você está com depressão, faça isso, faça aquilo, porque acaba piorando, né? Qual é a melhor forma de você chegar para alguém? Dá essa dica para o pessoal de casa. Na verdade, é acolher essa pessoa que está, né, com depressão. Primeiro, observar, ver em qual quadro, né, se ela estiver em um quadro bem intenso, ela já vai estar de forma bem isolada, só dormindo, ou com insônia, porque isso varia, né, também. Então, o interessante é que se procure uma ajuda, né? Perceber os sinais e os sintomas, imediatamente já procurar a ajuda de algum profissional para que o diagnóstico ele possa ser feito. Existe hoje, ainda existe, né, esse tabu com relação à terapia. Como é que funciona? Fala para o pessoal que está em casa, que às vezes se nega, não, eu não vou fazer terapia porque eu não sou louco. Não tem nada a ver, né? Explica o que é, de fato, a terapia. É verdade, há um tabu, né? Há um preconceito ainda, né? Você só procura o psicólogo, só se procura o psiquiatra se estiver em um quadro bem extremo. Mas muitas vezes a terapia ele vai ajudar o indivíduo a lidar com algumas situações que ele por si só não está lidando, porque conflitos todos nós temos. E se começa a interferir na sua funcionalidade, nas suas atividades
no modo como você está produzindo, se tem alguma coisa aí que não está funcionando legal, é interessante sim procurar ajuda, porque muitas vezes você não consegue de maneira por si só. Queria que você deixasse claro até para as pessoas que estão nos assistindo aqui em casa, qual é a diferença e qual o papel do psicólogo e do psiquiatra? O psiquiatra, ele vai intervir mais na questão medicamentosa, né? E o psicólogo, ele vai trabalhar mais nas questões emocionais, nessa reelaboração, nessa reestruturação cognitiva, de que forma está acontecendo esses pensamentos. Por isso, em alguns momentos, é necessário, sim, a intervenção da psiquiatria, porque dependendo dos sinais e dos sintomas, esses sintomas podem estar de forma bem acentuada, então é necessário, sim, a intervenção da medicação. Como é que eu sei que eu estou precisando de uma terapia? Quais são os sintomas, vamos dizer assim, né? Quais são as situações mais comuns para quem faz terapia? Se a pessoa percebe que tem alguma questão, isso é muito subjetivo, né? Essa necessidade vai de indivíduo para indivíduo, é muito singular. Mas se ele percebe que no seu funcionamento, no seu dia a dia, tem algo que está gerando um certo desconforto, né, que está extremamente desconfortável para lidar com algumas situações, é interessante sim procurar ajuda. Como é que a terapia vai ajudar, vamos dizer assim, né? Tem como escrever um pouquinho, porque as pessoas ficam curiosas como é que funciona uma sessão de terapia, é realmente conversando, ela falando, como é que é? E aí é um momento que, né, na psicologia se tem algumas abordagens. Na terapia cognitiva comportamental, a gente vai trabalhar muito de que maneira se manifesta esse pensamento. Né? Se são só pensamentos negativos sobre si, sobre o outro, nós vamos aí tentar nessa reestruturação cognitiva, de que forma esses pensamentos estão consolidados em algumas crenças, porque todos nós temos algumas crenças. Então, quais são as crenças que nós temos sobre si, que o sujeito tem de si mesmo e do outro, da vida? Então, é um momento que você vai trabalhar, sim, de uma maneira, de uma reestruturação. Etra, o que é a resiliência? Resiliência. É o indivíduo, ele conseguir, mesmo diante de alguns obstáculos, de algumas dificuldades, né, conseguir aí lidar mesmo diante dos obstáculos, né, conseguir aí superar, conseguir não paralisar, ele não paralisar diante de algumas dificuldades. Olha, gente, vocês que estão aí em casa, tá vendo? Então, presta atenção, a Etra está explicando direitinho pontos sobre a nossa saúde mental que acaba, sim, influenciando no nosso corpo. Então, os pensamentos realmente influenciam, Etra? O pensamento negativo, ele pode me levar para baixo? Sim, com certeza. Como o positivo pode levar para cima? Com certeza, o pensamento ele vai influenciar, principalmente se for de forma repetitiva, né? De forma obsessiva. Né? Se esse pensamento está se repetindo, isso está influenciando no meu funcionamento, né? no meu funcionamento. E às vezes acaba até influenciando em questão do corpo, né? É verdade que, sei lá, às vezes aparece alguma manchinha e muitas vezes as pessoas falam, isso é estresse. Isso é verdade ou é mentira? Sim. Há uma influência aí de vários fatores, onde o emocional muitas vezes ele é o gatilho. Com relação, a gente convive, claro, no trabalho, em casa, com diversas pessoas, né? A gente cruza com as pessoas na rua e tem como a energia daquela pessoa atrapalhar a nossa energia, vamos dizer assim, a gente conviver com aquilo, a pessoa se lamentando, a pessoa toda hora me se achando feia, se julgando. Essa pessoa pode acabar me atrapalhando, vamos dizer assim? Na verdade, interfere, né? Na relação ali, interfere, porque se é uma pessoa que está tendo esses pensamentos negativos, que está trazendo isso de forma repetitiva, então isso está influenciando na relação de vocês, na relação do trabalho. É melhor se afastar, então, dessa pessoa no trabalho? Um exemplo, se Paulo chega aqui, Luísa, não quero reclamando no meu ouvido. Paulo, afasta aí, né? A gente afasta, então, a Depende pessoa. da afetividade que você tem com ele. Não é o caso, gente, não é o caso. Deus. É o contrário, a gente tá sempre rindo, né? É verdade. E às vezes eu acho que a gente também tem que ter uma certa relação com a pessoa, né? Não adianta também afastar, mas também a gente precisa ajudar, mas ter cuidado, né? É legal chegar àquela pessoa. Até porque pode ser um momento que aquela pessoa esteja, né, vivendo, passando, e de repente ela ali não colocou, você não sabe. O que é melhor, então? A gente avisar a pessoa ou a gente se afastar, assim? Deixar o tempo dela, né?
Depende da Também é relação importante, que né? você tenha com essa pessoa, né? Vai depender da relação, da proximidade ou não, do vínculo que você tem com ela. E aí você fazer algumas pontuações de como tem percebido, principalmente se você percebe que houve uma mudança. Essa pessoa, ela era de uma maneira e ela mudou completamente, ela está mais negativa, como você mesmo falou. Então, ela tentar identificar se está tendo essa alteração. Tá, ok. Gente, o bate-papo está ótimo, mas a gente vai para um breve intervalo. Mas não saia daí que nosso bate-papo com a psicóloga Hétera Fernanda vai continuar no próximo bloco. Você Feliz está de volta nesse bate-papo tão informativo com a psicóloga Hétera Fernanda de Araújo Alves. Ela é psicóloga escolar e clínica com abordagem em terapia cognitiva comportamental e pós-graduação em gestão de pessoas. E é sobre isso que a gente está falando hoje com ela aqui, falando sobre algumas depressões, terapia. Hétera, a gente continua a nossa entrevista, eu quero saber justamente sobre isso. Existem terapias que as pessoas não precisem pagar? Porque além de ter o tabu, né, ai, terapia, não sei o quê, as pessoas vão atrás e às vezes acham caro. Existem terapias gratuitas? Sim, aqui em Natal nós temos as universidades, né, a própria UFRN, a UNP, a UNE também oferece alguns serviços a preço social, que aí a pessoa que não está com condições financeiras de pagar, né, um profissional que requer um valor maior, podem procurar essas universidades. E o portador do câncer, né? A gente está falando muito do Outubro Rosa, né? Da conscientização do câncer de mama, de fazer o autoexame. Eu quero saber se essas pessoas têm facilidade, né? As pessoas que têm alguma doença, até mesmo câncer, de conseguir essas terapias? Pode nos próprios hospitais, né, no pronto-socorro também, informar, né, procurar ajuda, mas eu diria que onde tem uma facilidade um pouquinho maior são nas universidades. Legal, daqui a pouquinho o nosso bate-papo continua. Olha, muito legal, eu tô louca para dançar já aqui, para cantar junto com ela. Mas antes a gente vai concluir aqui nossa entrevista, Hétera. Fala para mim, é verdade, a gente estava conversando antes, né, do programa começar, é verdade que os casos de depressão aumentaram até mais do que o de câncer? Sim, a estimativa é que até 2030, né, nós temos mais casos de pessoas com câncer com depressão do que com câncer. Mais do que câncer, então? Mais do que câncer. Como é que faz, falando agora com relação ao câncer, a família, de que forma agir, né, para deixar a autoestima da pessoa que está com a doença mais alta, para ajudar? Porque, claro, não é um momento fácil, né, não tem como ficar feliz o tempo inteiro, tem que ter aquela pausa, né, para tristeza, claro, mas tem que ter uma ajuda também. A família tem que colaborar com esse momento, né? Na verdade, a família é imprescindível. A família, os amigos, as pessoas que você tem uma boa confiança, uma boa relação, é imprescindível para esse momento, né? Que é um momento de ressignificar muitas coisas na sua vida. Então, é importante que a família também participe, até porque, em alguns casos, o tratamento vai precisar de ter essa pessoa, ter alguém ao lado que possa ajudar. Então, é imprescindível a ajuda da família, que participe de todos esses momentos, que acolha, que possa conversar, que possa dialogar e que, principalmente, respeite também o outro, né? O silêncio do outro, respeite esse momento que é tão singular na vida desse sujeito. Bacana. Olha, me falaram aqui que o Paulo tem pergunta. É isso, Paulo? É isso aí, Luiz. Ó, eu tô aqui do outro lado do estúdio, mas eu tô prestando bem atenção nesse bate-papo que tá tão interessante. O Daniel tá perguntando aqui no nosso Instagram se o índice de diagnósticos com homens com câncer de mama e até com depressão aumentaram também? Sim, aumentaram. E muito. Né? Tanto de depressão como de câncer aumentaram bastante, por isso o cuidado com a prevenção, né? O cuidado com a saúde emocional, o cuidado aí também de se ter o cuidado aí com a questão do diagnóstico do câncer também. E mesmo quando passa, né, o período, descobriu a doença, fez o tratamento, ficou bom, graças a Deus, ficou boa. Depois que passa esse período tão difícil, ainda é necessária a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo? Sim, é importante que estejam atentos aos sinais e os sintomas que aquela pessoa apresenta, né? Sempre pensando de que modo você está funcionando na sua vida também. Então, é importante estar atento. E assim, falando em relacionamentos, né? Será que está aí com seu marido, com seus filhos? Se está difícil o relacionamento em casa, né? Como é que faz? A gente também procura uma ajuda ou só em casos muito extremos?
Sim, dependendo de como está essa organização, é interessante que se procure, né? Porque hoje no contexto, como você no início falou, né? Da questão da dinâmica hoje da vida, de uma vida mais corrida, de uma vida mais agitada, com múltiplas atividades, né? Então é interessante que haja um replanejamento aí de toda a família e que haja aí um diálogo. Conversa, né? Acho conversa. Que o imprescindível, assim, na família, gente, é a conversa. Não adianta, né? A gente deixar pra lá, não, fingir que nada tá acontecendo. O melhor é o diálogo, então. Tem que ter o diálogo. Tem não que ter só o diálogo. com a terapeuta, mas com a família. Com né? a família. E aí, se tiver encontrando dificuldades, né, já que não estão não estão conseguindo, aí é o momento de procurar a ajuda de um profissional para que possa mediar aí algumas situações. Muito bacana. Olha, a gente conversou aqui com a psicóloga Étera Fernanda de Araújo. Ela é psicóloga escolar e clínica com abordagem em terapia cognitiva, comportamental e pós-graduação em gestão de pessoas. Quero agradecer muito sua participação aqui no nosso programa. A gente aprendeu bastante, né? O pessoal de casa, tenho certeza, também. Paulo, antes de encerrar aqui com ela, tem alguma pergunta? Tenho sim. Eu queria saber que relação a gente deve ter com os nossos pais. Às vezes, né, a gente está sempre preocupado com os nossos filhos. Nossos não, né? Seus filhos. Mas qual a relação que a gente deve ter com os nossos pais nesse momento que é tão difícil, né? Para as mães, principalmente, que passam por esse momento que é tão difícil. Um relacionamento de afetividade, com afetividade, né? Com um bom diálogo, que haja aí uma parceria, né? Um momento que muitas vezes esses laços, eles até se fortalecem em alguns momentos. Por ser um momento tão delicado aí, em alguns momentos é um momento até que muitas vezes a família para refletir, para repensar, para reestruturar algumas coisas na sua vida. É isso aí, olha, muito obrigada, Étera. Volte mais vezes ao nosso programa, mas antes de se despedir, dê aí seus contatos para o pessoal que quiser, nas suas mídias sociais, e-mail, telefone, pode falar. Atendo no Instituto Vida, né? O telefone para contato é o 99104 4099. Tem o Instagram, que é Étera Fernanda, e por e-mail também, eteraalves@hotmail.com. Bacana, obrigada. Agora...